Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo, vamos falar sobre as lutas do Brasil. Eu sou o professor Peterson, da disciplina de Educação Física. E tem um convite para você. Vem comigo aqui. Para início de conversa, vamos pensar aí um pouquinho, raciocinar um pouquinho sobre o que são lutas e vamos entender se luta é o mesmo que briga. Vamos começar então pela segunda pergunta. Luta é o mesmo que briga? Não, tá? A luta, ela tem um código de ética e de regras a ser seguido. A briga não, né? A briga é algo totalmente fora de controle, né? Quem pratica luta não pratica briga, ok? E agora, o que são lutas então? Olha só. As lutas são disputas em que os oponentes se utilizam de técnicas e estratégias de desequilíbrio, de contusão, de imobilização ou exclusão para o desenvolvimento de ações de ataque e defesa. Então, olha que interessante. Na luta, nós vamos utilizar técnicas, movimentos técnicos para atacar e também para se defender do nosso oponente, certo? Então, a luta, ela não tem aquela ideia, aquele objetivo de destruição. Ela tem o objetivo da competição, de superar o meu oponente, de derrubá-lo, de imobilizá-lo, né? Mas não de machucá-lo nem de destruí-lo, ok? Esse é o princípio principal da luta. No Brasil, nós temos algumas lutas características originárias aqui do Brasil, tá? Por exemplo, as modalidades das lutas indígenas. Mas o que são lutas indígenas? São aquelas tradicionais dos povos indígenas brasileiros. Então, elas têm, na verdade, uma tradição cultural com esses povos indígenas, tá? São modalidades de artes marciais, por isso são lutas. Mas para o povo indígena, elas são até um estilo de vida, né? Como os esportistas, como os lutadores que nós conhecemos aí das outras lutas famosas. Entre os povos indígenas, né, os praticantes dessas lutas também têm um estilo de vida próprio, tá? Como se fosse um atleta. Mas elas são desconhecidas do grande público brasileiro, né? A gente não vê, por exemplo, escolas, academias de lutas indígenas. Nós encontramos academias de lutas lá orientais, né? Mas essas modalidades indígenas são desconhecidas pela maioria do nosso povo, tá? Então, o Uka-Uka, o Xondaro, o Wikindene e a luta Marajoara são exemplos dessas lutas indígenas brasileiras. Outra luta muito conhecida no Brasil, tradicional, original do Brasil, é a capoeira. Uma luta genuinamente brasileira. Sua prática é composta por música, é a música que dá o ritmo, o desenvolvimento da capoeira. E ela faz parte principalmente da cultura afro-brasileira. Então, a capoeira, ela foi criada e desenvolvida por africanos que foram escravizados inicialmente aqui no Brasil e foi dado continuidade pelos seus descendentes. Por isso que ela tem essa relação tão grande com a cultura afro-brasileira. Ok, pessoal? A capoeira, então, é uma expressão cultural afro-brasileira, mistura a dança, a luta, o jogo, a cultura popular e a música. Ela faz uma mistura disso tudo, né? Isso tudo a gente vê na roda de capoeira. Luta, música, dança, cultura popular, né? A gente vê presente numa roda de capoeira. Como eu falei para vocês, foi desenvolvida no Brasil principalmente pelos africanos escravizados e seus descendentes. Então, pessoal, nesse vídeo nós falamos sobre as lutas do Brasil. Espero que vocês tenham gostado e até breve.